Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Tucuna Cast Podcast, um podcast exclusivo de pesca esportiva. Eu sou o Bruno Landim, apresentador desse, e vou te falar uma coisa. Esse cara é a segunda vez, eu fico na cola dele o tempo todo pra gente poder fazer, já fui a Manaus também, ele não tem tempo. Então, deu bobeira aqui na feira, eu peguei. Opa! E ó, assim, no bom sentido, Tá bom, entendi. eu peguei e sentei ele. Olha aí, Ai, tá nossa piorando, senhora. não Rapaz, vou ajudar melhor... mais não. Olha. Tá piorando. Olha aí, gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me pegar e me sentar Sentada. aqui. Meu amigo William Alemão, seja muito bem-vindo novamente ao Tucuna Cast. É um prazer recebê-lo aqui. Você é uma pessoa, um profissional que eu respeito, que eu admiro, sabe? Como pessoa e também como um gestor público, como um agente público que trabalha para que as coisas aconteçam. É, Mesmo que o fruto que você vai colher não vai ser nem você muitas vezes, mas você está lá trabalhando e você está acreditando nisso. mas é a parte importante. É, Eu costumo falar que na política todo mundo quer ser o pai da criança. Se eu quero que a criança nasça e cresça bem. Né? Esse é o principal. Às vezes você fica de pai de longe só acompanhando, porque o que importa para mim é eu conseguir melhorar a cidade que eu amo, que é Manaus. Então, eu sempre enxerguei no turismo, e aí o turismo de pesca, que é algo, a pesca esportiva, é algo gigantesco. E que o Amazonas, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo e que não foi para o Amazonas ainda, sempre quis ir, porque imagina você ir lá pegar um troféu, um 80 AP, né? Ó, não é todo mundo não que tem um 80 AP. Então, se conseguir ir lá pegar um 80 AP, então Manaus precisa se preparar para esse turista. Manaus precisa se mostrar. Porque todo mundo fala assim, todo mundo que eu conheço que já foi para Manaus fala assim, não, passei por Manaus. Eu falei, mas conheceu o quê? não, só um hotel. Rapaz, eu fiquei no hotel 6 horas e ó, não, Manaus tem sua beleza. A gente tem que vender Manaus para todo mundo que passa. Manaus tem a noite bem agitada, Manaus tem uma gastronomia forte, Manaus tem tudo que uma cidade grande tem. É uma cidade com 2,5 milhões de habitantes. Tem mais. Né? E Então, Manaus tem coisas que as outras cidades não têm. também temos muito isso. Nós temos ali o Rio Negro na frente, nós temos o Tarumã, do lado temos o maior torneio de pesca do Tucunaré, que estamos aqui do lado, inclusive, com o nosso amigo Rogério Bessa, um amigo do Tarumã, que está aí 10 anos de torneio. Então, Manaus tem as suas belezas. Já está no calendário da cidade. Já Graças foi a colocado. quem? Aí, ó, ó. aqui, ó. Tá vendo? É algo que ele não vai colher os frutos, né? Inclusive nós fizemos lá, eu coloquei, está no calendário da cidade, que é a FIPEMA. Infelizmente, nesse momento, esse momento político que estamos em ano eleitoral, eu acredito que, eu não sei se vai ser feito, que depende do executivo, não depende de mim, mas é a FIPEMA, que é a Feira Internacional de Pesca Esportiva de Manaus, que nós conseguimos fazer ela em 2022, 2023 e gostaria muito que o executivo se organizasse, contratasse e colocasse em execução em 2024. Porque você começa a mostrar o potencial que Manaus tem. Nós temos aqui, por exemplo, o estande da Yamaha. A fábrica é em Manaus. Então, sai de lá para vir para cá. A não ser aqueles motores brancos que são importados direto, ou aqueles muito grandes de 400, 300, de 300 para cima também vem importado. Mas o que a gente usa na pesca, que é o 15, que é o 30, que é o 60, tudo é fabricado em Manaus. Opa! Então a gente precisa mostrar que além dessas belezas que Manaus tem, a porta de entrada do Amazonas, nós ainda temos o distrito industrial que pode ajudar e muito com essa parte de fomentar ainda mais o turismo esportivo, o turismo de pesca, porque eu costumo falar, nós temos a faca e o queijo na mão. Aliás, o queijo, a faca eu não sei por onde anda. Porque no mercado bilionário que é a pesca esportiva, é um mercado bilionário de 700 bilhões anual, que é o que gira a economia da pesca esportiva, a bilhões de dólares, tá? Nós estamos ali com, se for colocar os números hoje do Estado, a gente vai estar lá com 0,0015%, porque nós chegamos ali a 350 milhões de reais faturados
na pesca esportiva. A Na verdade, capital na mundial da pesca esportiva. porta de entrada do berço de todos os recordes de Tucunaré. Ninguém sai daqui de São Paulo para ir para Barcelos direto. Você vai parar em Manaus. Então, Manaus tem que se preparar. E é uma coisa que eu venho brigando muito, venho mostrando o fato de Manaus estar nas feiras hoje. É importante, porque Manaus nunca tinha participado da feira. Imagina, uma feira que nem essa, que é a 16ª edição. A 16ª edição de uma feira tão importante para o mercado, e Manaus, a porta do berço do Tucunaré-Sul, não participava. E aí eu entro a parte política, eu como político consegui botar, como político, consegui colocar a emenda parlamentar, e Manaus veio. E dando show. E veio dando show, veio mostrando suas belezas. E agora falta aderir ainda mais para as pousadas, para os grupos, para os profissionais que atuam em Manaus e no Amazonas, também receber o convite e participar da feira. Porque aqui, pelo que eu vi do Marcelão, o Marcão e o Marcelo, deve rodar 400 milhões E negócios, negócios. em negócios feitos na feira. Poxa, qualquer um operador de pousada, qualquer um operador de bar, de casa de show que for de Manaus, deve fazer esse link com os operadores nacionais e mundiais. Aqui nós temos lançamentos, por exemplo, de pousada que eu vi aqui, no interior do interior de Maués. Rapaz, o negócio é longe, mas bonita, bem estruturada, buscando exclusivamente um público a mais, né, com um custo mais alto, mas exclusividade. Você vai estar num grupo de 20 pessoas por 15 dias, são só as 20 pessoas Só no você. mundo ali. Então, assim, isso é interessante, porque você precisa abrir o leque, né? E aí, a secretaria estando aqui, tanto do município quanto do estado, é importante, porque se torna um ponto de apoio, se torna uma garantia para quem quer investir, para quem quer levar seu grupo. Porque acontece muito de você buscar em Manaus. Eu tenho um grupo de pesca, já aconteceu com amigos meus. Grupo de pesca de Curitiba. Só a gente queria ir para o interior do Amazonas. Consegue ver para mim? Consigo. Só que eu fui investigar em Manaus para saber onde é que era, quem era o dono, porque um deles tinha vindo e não era aquilo que as fotos mostravam, né? É, Então, tendo a secretaria aqui junto, dá uma uma segurança, a credibilidade. credibilidade. Você chega e diz, olha, estou com um grupo, você apoia, desapoia, qual é isso? Ah, tá, não, essa aqui é boa, tá aqui, nós temos o link, tá cadastrado no cadastro, tá aqui. E é isso que é importante, dar segurança para o pescador, porque é uma fatia. Para quem conhece o Amazonas, eu acredito que todo pescador quer conhecer, o que não conhece ainda, as nossas dimensões são colossais. Né? A gente vai, vou ali pescar, é 1.000 quilômetros. Não tem Exatamente. nada é perto. Você atravessa a parte da Amazônia e não dá, não chega no final dela. Hoje, por exemplo, eu recebi aqui que estão indo pescar, subindo um afluente do Rio Negro, chegando na fronteira com a Venezuela. Gente, isso dá pelo menos 200 quilômetros. Pelo menos. Subindo o rio. Então, imagina, um grupo também exclusivo, E né? não é o Rio Negro, não. É um rio afluente do É um Rio Negro. afluente do Rio Negro. Ainda tem isso. Então, mas essa coisa toda que a gente precisa mostrar e vender. Nós temos um estado, para mim, o estado mais bonito e mais rico, me perdoe os outros estados, mas o mais rico em biodiversidade, em potencial para pesca esportiva. Só que nós temos hoje 55% da população do Amazonas abaixo da linha de pobreza. Então, poxa, se nós olharmos, aí vai entrar o político, né? Se a classe política olhar a pesca esportiva do jeito que ela merece dentro do Amazonas, dentro de Manaus, o nosso caboclo ribeirinho, ele não precisa ir atrás de emprego. O emprego bate na porta dele. Exatamente. Quem conhece melhor o rio do que o caboclo que mora lá? Só que o problema é que muitas vezes não consegue chegar nele. E aí o que ele faz? Ele acaba matando o peixe. Então a gente, como município, fizemos uma lei também, como primeiro transformar o tucunaré no que ele merece, né? Ele é o peixe símbolo da pesca esportiva de Manaus. E ao mesmo tempo nós proibimos a comercialização do tucunaré nos dias, né, em janeiro, fevereiro, março, abril, que é considerado o período que ele está ali
Defeso, né? no defeso, então é proibida a comercialização, inclusive em feiras e todo o resto. E o Estado fez no mesmo segmento. Também proibiu áreas específicas e, com isso, o que a gente imagina? Aumentar, primeiramente, a divulgação. Porque, volto a falar, as dimensões do Amazonas, eu conheço comunidades que mal têm energia elétrica, então a internet não existe. Os caras têm um telefone rural que funciona em caso de emergência. Então, muito que se faz dentro da cidade, dentro da capital, não chega exatamente onde deve chegar. Então, o caboclo continua vendendo tucunaré lá embaixo. E não chega a ser subsistência, porque subsistência é subsistência, ninguém está proibindo isso. Agora, o caboclo passa a rede, leva ali 30, 40 tucunaré para vender para alguém que vai chegar esse peixe até a feira em Manaus ou na feira de sua cidade. O que a gente está tentando é, primeiro, divulgar, explicar que o tucunaré vivo vale muito mais. Na verdade, não dá para mensurar o valor do tucunaré vivo. Eu costumo brincar com isso, quanto é que vale um tucunaré que pesa 9 quilos e tem 80 centímetros? Não tem como. Na feira vai valer 200, 300 reais, no máximo. Mas, E nessa feira aqui, essa feira aqui vale 2 milhões. Porque a quantidade de gente que vai movimentar para ir lá que vai naquele atrás local, dele, rapaz, ele vai ser cobiçado. Hã? então tem que dar o local, a visibilidade correta para cada coisa. Na feira lá, vale uma mixaria. Na feira aqui, vale milhões. Exatamente. O problema todo que acontece hoje, pelas dimensões do Amazonas, nem todo caboclo ribeirinho consegue participar dos investimentos da pesca esportiva. Então a gente tem que abrir mais isso para que ele entenda que aquele salário que ele recebe, aquela ajuda que ele recebe no período defeso, vai ser quase nada comparado ao que ele pode receber todos os dias trabalhando de 5 da manhã, no intervalo do almoço, que todo mundo dá aquela paradinha e volta até o início da noite. Quanto é que hoje ele recebe em média? Recebe R$ 150, o mínimo. Se a pessoa pegar um troféu, ainda ganha aquela gorjeta. O que eu tenho falado para todos os operadores? Precisa profissionalizar esse caboclo. E não é que ele vá fazer um curso, ele não precisa fazer o curso, mas ele precisa aparecer. O que é aparecer quando a gente fala do cenário como um todo? Ele precisa ter uma carteira assinada. E hoje, vou fazer propaganda da Starlink, né? Mas hoje com a Starlink, qualquer operador pode ir lá na sua operação, lá longe, pegar o caboclo, se me dê seu nome. Isso é uma questão. No interior do Amazonas e até na zona rural de Manaus, muitos nem têm documento. Nem registrado. Então a gente começa a fazer isso tudo para ajudar e a pessoa aparecer. Tá bom. Aí o que eu falo, olha que loucura. Já tô falando isso nos outros bate-papos. O que a pesca esportiva pode fazer? Pode dar o documento pro cara. Olha onde ela chega. Onde ela chega, mas é isso mesmo. Porque olha só, normalmente. O que tem a ver com a pesca esportiva? Mas tem a ver com dignidade, tem a ver com qualidade de vida. Exatamente. Porque assim, o que a gente paga centenas de reais para ir se divertir. De 2019, que teve na CLT, ele tem a opção de contratar aquela pessoa ali no regime intermitente. Isso. No regime intermitente, segunda-feira eu não tenho ninguém. Disse, olha, segunda-feira você não precisa vir. Aqui na minha lista eu não tenho ninguém, não tem nenhum grupo, mas quarta-feira eu quero você aqui, você mais 2, mais 3, mais 4. E essa pessoa aparece, vai ter sua carteira assinada, ou seja, vai poder pensar na aposentadoria por tempo de serviço, vai ter todos os direitos, Fundo de garantia, todos os direitos que cabe, e ainda assim vai fazer o trabalho que, gente, eu desconheço algum pescador que tenha pego um troféu e não tenha dado
aquele agrado para o piloteiro. Lógico, Não tem como. lógico. Então, assim, são coisas que a gente vem encaminhando. Ontem mesmo eu estava conversando com o Salomão Rossi. Nós não precisamos inventar a roda. Nós temos vizinhos que já fazem isso há anos, sem ter tantos rios, nem, nem ter o tucunaré, né? Então, a gente precisa ver o mercado, o que o mercado americano faz. O mercado americano fatura na economia ali algo em torno de 140 bilhões ano, só com a pesca esportiva. Interna, tá? Isso não é fora, é só lá. Nós estamos aqui chegando a 30 bilhões no Brasil. O Amazonas, então, muito abaixo disso. A gente precisa entender, a gente precisa entender que é um mercado comercial muito forte. E o que a economia faz? O que a iniciativa privada faz? O que a livre iniciativa faz? Ela melhora a vida de todos. Exatamente. Aonde entra uma operação, onde entra uma atividade turística, e eu vou falar da atividade turística como um todo, ela muda a cara da região. Porque por causa de investimento, eu ouço muito em Manaus, no Amazonas, o pessoal diz assim, não, Parintins mudou por causa da cultura. Por causa da cultura do boi-bumbá. Gente, o boi-bumbá é uma ferramenta que foi usado para trazer investidor para Parintins que mudou a cara da cidade. Então, Parintins hoje é o fenômeno que é, porque teve iniciativa privada entrando com hotéis, com restaurantes, com bares, para receber esse turista. Teve as agências que botaram voo, aí entra o governo com infraestrutura que precisou melhorar o aeroporto. Então, essas coisas todas que vão acontecendo hoje, hoje, nesse momento, Barcelos passa por uma reforma no Do aeroporto. aeroporto. Né? Tá passando, tem voo fechado de segunda a quinta, final de semana está aberto, mas continuam fazendo a reforma. Então, o Amazonas está se começando a passos lentos a se preparar para o turista. Está, mas, na minha opinião, a gente tem que acelerar isso. Tem. Porque você tem o turista que vai atrás do troféu, todos, basicamente. Aí você tem aquele turista que vai querer viver uma experiência. Aí eu, inclusive, vou fazer uma propaganda aqui da região que eu amo, que se chama Caramuri, que é uma comunidade que pertence a Manaus, mas que é isolada. Caramuri? Caramuri. São Francisco do Caramuri. Ah, não, então não é não. Como é que é o nome daquela comunidade que a gente foi pescar lá no Rio Preto da Eva? Caramuri e Tiririca. A gente ficou no lago. Ah, então é o Caramuri, pô. Exatamente. Mas lá não é Rio Preto da Eva, não? Não, lá aonde É fica Manaus? a comunidade. Lá é uma tríplice fronteira. Ah, tá. Aonde é a comunidade é Manaus, aonde tu chega de carro é Itacoatiara e subindo é Rio Preto da Eva. É uma tríplice fronteira. Que legal. Mas ali, se Lá você é conheceu, maravilhoso lá é a região. maravilhoso. E ali tem uma questão Cara, e que... o abacaxi lá, velho. Nossa, melhor abacaxi do mundo. Você põe o abacaxi na boca, aí você pega a língua e aperta o abacaxi no céu da boca. Ele desmancha. Ele né? desmancha e um doce, assim, um... Foi eleito o melhor abacaxi do mundo. Então, assim, aquela região, como é uma região fechada, a comunidade se fechou, tem acordo de pesca, tem todo o resto, tem pouquíssimas operações. A maioria dos pessoal que chega lá para pescar fica na casa do caboclo. Olha aí, ó. Oh, que experiência maravilhosa. A gente ficou na casa do João. Sim. Ô, seu João. Que ele é o motorista lá do ônibus escolar, né? É, isso mesmo. Só que o ônibus escolar lá não tem roda, viu, gente? Tem um casco, né? Casco com motor de 150. O ônibus escolar lá é um barco. E ele sai buscando os alunos, leva para a escola, depois deixa em casa. Olha que loucura. E a gente ficou... Que experiência maravilhosa. Maravilhosa a experiência. Você vivia em cima d'água, porque você estava no flutuante, né? Não, a gente ficou subiu na na casa? casa dele, a gente ficou lá na casa. Eles construíram 2 quartos para receber os pescadores. A gente ficou na casa de família. Olha só. Poxa. Que loucura, foi incrível. Olha só, gente. É isso que eu falo. O Amazonas, e aí tem esse turista que vai querer viver essa experiência, mas tem aquele outro turista que diz, não, eu não abro mão de um ar-condicionado, eu não abro mão de um bom quarto, de um bom chuveiro, isso eu não abro mão. Então você tem os dois. Né? Você tem os dois
Custos, Mundos. os dois mundos. O que não muda é o valor do piloteiro, isso não muda. Não importa se você quer o melhor piloteiro ou o pior, que difícil vai ter o pior numa comunidade daquela. Nossa, Até o menino de 12 anos sabe onde buscar o peixe. joga ali. Pá! Joga Rapaz, é ali. interessante. Pá, Você não pode discutir, não. Cara, só ali, ó. né? Joga uma meia água bem ali. Meia água, não, mas eu gosto de superfície. Ah, superfície, então joga um pouco mais à frente. Mas e É muito funciona. legal, né, Ó, cara? eu consegui levar a minha esposa que tá aqui do lado para esse mundo. E olha, hoje é ela que me cobra. Vamos. Vamos, aí, ó. Final de semana tu tá sem nada na agenda. Bora, bora. Meu querido, é, quero muito que você. É por isso que a gente divulga o ano passado, você participou. Quando eu fui em Manaus, o ano passado, 23 e 22, eu também fui atrás de você. Vamos lá gravar, vamos fazer um podcast. Porque essas atitudes que você toma tem que servir de espelho para as outras pessoas se inspirarem, cara. Você tem que ser essa referência. Porque você está conseguindo ver muito além do seu mandato. Você está tendo uma visão do global e não do voto hoje imediato. Que é importante, a gente precisa pensar. E aí eu entro como pessoa, como empresário, e aí o último que entra o político. É claro que para eu continuar político, eu vou precisar de voto. Ponto. Agora, não é por eu precisar de voto que eu vou fazer algo que vai vencer em 4 anos. Eu sempre vou pensar em trabalhar ajudando a comunidade e que a comunidade se ajude. Né? Porque é o jeito, para mim é o jeito certo. Ah, eu não sei fazer isso. Então, não é eu te dar isso. Não, vou te ensinar a fazer. Ó, vai ficar desse jeito, bora? E aí vamos acompanhando. Opa, deu certo. Senta a pua, que vai É aquela analogia que tem, aquela historinha que tem, que é não dar o peixe, né? dá um anzol e a linha. Né? Ensina o cara a pescar, cara. Exatamente. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Então tem essas questões da zona rural de Manaus. Você tem que lembrar que Manaus fica com menos de 10% a cidade de todo o município. De É toda, mesmo? Eu achei que Barcelos era meio a meio, eu já achei muito Não, Barcelos é o segundo maior município em território do do mundo. mundo. Nossa, aquilo é um mundo. Aí tem 10 mil na cidade e 10 mil espalhado no município, né? Pois é, Manaus é 10% é 10% na cidade. na cidade, mas não é 10% a população, não. A população é 99%. Ah, tá. Então, você tem de área 10% usado pela cidade, 90% que é área rural. Então, na área rural, a gente tem, acho que hoje, 60 mil pessoas morando em toda a área rural. E poderia ser mais, se nós conseguirmos fazer com que projetos que nem fomenta a pesca esportiva cheguem em todas as comunidades. Que tem água, né? Claro. Porque nós temos algumas comunidades que têm igarapé muito pequeno, não tem a pesca esportiva, mas a grande maioria, todos, você tem potenciais de pesca. Aí você tem que lembrar aí que o Tarumã Sul, Tarumã Mirim, falando subindo o Rio Negro, você tem de rio o Tarumã, que é dentro de Manaus, o Tarumã Mirim, que é logo do lado, Também? aí você sobe um pouco mais, você tem, já passei até do Tupé agora, mas você tem o último Apuaú e o Cuieiras. Cuieiras está fechado, você só consegue pescar no Cuieiras hoje com a autorização do IPAAM e da comunidade. Você vai lá e diz, olha, estamos aqui, tá aqui a autorização, pá, me dá um guia, que para mim é o certo. É o certo. Para mim é o certo. Você pode ter o investimento que for no teu bote, no teu carro, para te chegar aonde tu quiser, mas aonde tu chega, tu tem que deixar um dinheirinho. A gente sabe que a situação comercial das zonas rurais, do povo ribeirinho, não vai ter um supermercado te esperando lá. Então a pessoa acaba levando algo a mais do que vai comprar na comunidade. Mas não pode não gastar nada. Precisa. Se não vai comprar nada, se não vai comprar água, refrigerante, cerveja, ok, mas que compre a mão de obra. Exatamente, o Que contrate serviço. a mão de obra, que o serviço, o dinheiro tem que ter algum dinheiro na comunidade. Senão a comunidade não entende, porque não recebe nada, e aí o que ela faz? Fecha. E aí não dá. A gente tem que fazer com que o dinheiro da pesca esportiva chegue para todos. Se a gente está falando de milhões, você conheceu Barcelos,
Você vê a quantidade de operadores que tem em Barcelos. Então, precisa chegar todo esse dinheiro a todo mundo. A parte Exatamente. legalizada. Tem que lembrar, a gente não pode permitir nem bater palma para as operações ilegais. Porque você corre um risco tanto para o turista, tanto para o operador. Ó, já aconteceu casos em Barcelos de um operador sofreu um acidente e teve que vir a Manaus. Ainda que o empresário que estava com ele estava começando uma operação, não estava legalizado, mas bancou tudo. E se não bancasse? Porque ele não estava aparecendo em lugar nenhum no cenário. E aquele piloteiro não tinha nem identidade. Aquilo Como que é que você falou. aciona? Não aciona. Né? Então, é como a gente tem que fazer. Ah, não, mas pô, vou chamar o cara não tem comprometimento. Acontece. Mas, se a gente começa desde a base, ó, tem identidade? Não. Então, vamos, daqui teu documento, vamos aqui, vamos resolver, agora tudo online, vamos fazendo, vai correndo, agora eu vou te contratar. Só, você vou te contratar aqui com carteira assinada, vamos diminuir a burocracia, porque precisa, aí é uma coisa que o Tribunal do Trabalho precisa entender essas operações, porque você está no meio do mato. Ah, não, você tem que passar no laboratório para fazer o admissional. Como? Pagar o boleto no banco. É, não dá. Simplesmente não tem, mas a gente precisa chegar no meio termo. A parte da legalização do negócio como um todo. E eu ainda acredito que a gente, diminuindo a burocracia, a gente aumenta o faturamento. Porque as pessoas querem aparecer. E Ah, tem o você, mais fácil acesso também, que também vai ajudar, né? Diminui a claro. burocracia, você agiliza o processo, a pessoa. Ah, não, tá dando muito trabalho, parou. Não, não é rapidão. Pronto. As prefeituras do município, do estado do Amazonas, por exemplo, não estão nem preparadas para receber uma pousada de pesca. Qual é o Kenai que está aqui? Né? Qual é o tipo de atividade? Aí, tá em que município? Como você me falou, eu pensei que ele fosse Rio Preto. Mas aí, tá numa tríplice fronteira. Qual município vai levantar a mão e dizer, opa, vem cá que eu faço? Isso está acontecendo com a operação que está numa tríplice fronteira também, só que é uma tríplice fronteira a 300 quilômetros da cidade mais próxima. Você é louco. Então tá lá, é uma operação com 3 fronteiras, três municípios. E nenhum dos 3 diz que é o dono. Aí tem que pegar um mapa, geolocalização, só tá aqui. Ah, pertence ao município de Apuí. Apuí. Eu quero aqui fazer meu alvará de funcionamento. Agora, como? O fiscal não vai lá, não tem fiscalização. Não tem como. Então, tudo vai ser por foto, por vídeo. Mas aí tem que Tem internet desburocratizar. hoje. É. Tem que desengessar. Aí é o trabalho que eu entrei desde sempre como vereador, para justamente tentar mostrar para os demais políticos que o empresário não é o bandido. Ele quer fazer as coisas certas, só que o Estado vem engessando tudo tanto que atrapalha tudo. Com Então, certeza. quanto menos o governo se mete, melhor é. Como é que é? Estado menor, povo maior, né? Isso é um sonho, né? Quanto menos o Estado interferir, mais os negócios giram. Exato, porque a gente tem aquela questão, os países mais com a livre iniciativa, com o livre comércio mais apurado, eles têm aquela questão de, faliu, disse, beleza, fecha aqui, vai abrir outra empresa? E a gente, nossa, falir uma empresa no Brasil é horrível. Você fica todo travado em tudo que é canto. E às vezes você não tem dívida, mas vai começar a adquirir dívida. Adquirir. Que tem até o prazo para pagar o imposto. Se você não pagar o imposto, ele vai dobrando, vira Imposto do dívida que nem vendeu, ativa. né? É que você nem quer dizer que você não teve receita, mas você tem que pagar. Senhora Nandinha, tu falou que a gente ia falar meia hora, 40 minutos. Nossa senhora, E aí a gente ia focar num assunto só, mas não dá. não dá, cara. Ó, gente, ó. Irmão, desculpa. Não, por quê? Mais uma vez, pelo tempo curto. Nada. Agora em setembro em Manaus nós vamos conversar lá. Você vai Vamos. arrumar um tempo lá na agenda. Setembro. Você vai pro. Setembro é o Bessa, né? Isso. Lá o Pronto. Manaus Adventure. Manaus Graças a Deus Adventure. fui convidado mais um ano. Estou muito Opa. feliz e orgulhoso de participar lá. Vou fazer esse trabalho da narração, né, do evento. evento. Muito show E no de final a gente bola. vai dar aquela pescada lá no Rio Preto, né?
Tô querendo, tô querendo, tô querendo. Aí sim. Então tá, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Nós Eu que vamos agradeço. estender. Isso aqui foi só um briefing, então nós temos muito mais assunto pra tocar ideia. Ah, a gente fez um podcast, vamos podcast lá no Rio Preto, lá no Caramuri. Caramuri. Gravamos um podcast lá São na casa do Francisco João. Caramuri, olha aí. Porra, Lá, gravamos lá um podcast. mas ao vivo não. Não, não. Conseguiu gravar e postar depois. Hoje dá pra nós fazer. Ao vivo, Olha aí. com a da Starlink, né? Vai botar Starlink na costa. Ué, eu trouxe pra cá. É. Cara, trazer Starlink pra São Paulo, você acredita? aqui vai ter sinal pra caramba, né? Vai. Não tem internet aqui, imagina em Manaus, pô. É. Mas lá E tem. E aqui eu pensei que era diferente de Manaus. Aqui também choveu, sumiu, né? Sumiu. Manaus chove, some tudo. Agora aqui também, rapaz. Então não é Manaus, né? Não. Ah, mas isso. Só um minuto, Landim. Isso é uma coisa também que eu coloquei na palestra que eu dei. Já como pedido, né? Porque a gente fez a palestra e surgiu a ideia de cada estado ou cada município dar uma ideia, mostrar onde o calo aperta para o ministério que estava presente, o Ministério do Turismo, providenciar. E aí é uma das demandas. Eu sei que muitos dos pescadores não querem usar o telefone por questões de trabalho, mas você ter a opção de usar ou não é legal. Hoje, na maioria, acho que mais de 90% das pousadas que tem na região norte e nas comunidades, não tem internet. E aí, como a gente falou, o preço de um tucunaré de 80 quilos, de 80 AP. Eu vou botar um exemplo lá no Rio Preto. Sexta-feira, a Marja, uma amiga nossa, pegou um tucunaré de 86 quilos. 86 centímetros. Quilo, porra. Porra, meu sonho. Conversa de pescador, né? 86 centímetros. Tirou foto, postou. No outro dia recebemos lá 32 pescadores. Uma foto. Uma foto. Então, assim, peixe. A importância que o Ministério do Turismo também entenda de dar mais infraestrutura na região toda do Amazonas. Para receber o turista. Exatamente. Porque assim, você tem situações que já aconteceu de um barco pregar, um bote pregar lá não sei aonde. Exatamente. Se você não tem sinal nenhum. Então você precisa ter um sinal até para pedir um SOS. Exatamente. Como é que funciona? A pousada tem um horário determinado. Opa, deu tal hora, não chegou, não aportou, vamos atrás. Mas daí tem que saber para onde foi e todo o resto. A gente tem que lembrar que as artérias dos rios principais do Amazonas não são que nem ruas, né? São mais como vielas. Os Então, labirintos ali. Então é isso. Então tá. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço Esse mais uma papo vez. vai continuar, não acabou. Vamos lá. E você que está nos assistindo, você vai fazer o seguinte, uma combinação aqui, ó. Minha, do alemão e sua. Teve dúvida? Escreve aí agora. Manda nos comentários aí, fala, queria saber isso, como é que funciona aquilo, como é que é aquilo outro, tô com dúvida, tem uma sugestão, achei legal, comentário, elogio melhor ainda, viu, gente? A gente gosta também de elogio. É bom. É bom, é bom. O puxão de orelha também é bom, mas não é toda hora, não, dói. E aí você manda isso, que um compromisso meu do alemão com vocês. Nós vamos responder a todos. Eu vou colocar aqui embaixo também o meu Instagram, qualquer coisa pode perguntar lá. @WilliamAlemão. Olha aí, pronto. Viu, galera? A gente vai colocar, então, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente até aqui. Curte, se você gostou, compartilhe, porque ajuda muito no nosso trabalho. Obrigado, ó. Valeu, bora Até pra cima. breve.